Olá, pessoal. Vamos começar hoje um tema já diretamente relacionado à disciplina, né? A nossa primeira aula foi uma aula mais introdutória, a gente falou um pouco do desenvolvimento dos planos, né? Como aquelas etapas. Que tem clivagem, o segundo passo, o segundo momento ali que a gente tem durante o desenvolvimento é o estabelecimento de assimetrias, e essas assimetrias vão fazer que coisas diferentes ocorram em polos diferentes do embrião, e isso vai na polaridade, que seja ela anteroposterior ou dorso ventral. Tá? Então, a gente vai começar hoje vendo plano corporal de vertebrados, nesse caso aqui, mais especificamente de Drosophila melanogaster, que é um organismo modelo muito importante tanto para a genética como para a biologia do desenvolvimento, porque se conhece muito sobre ela. Para vocês terem ideia, muito da genética ali dos anos 20 até hoje em dia avançou o conhecimento que a gente conhece de genética, pelo menos estrutura básica e muita coisa de regulação. A gente conhece Drosophila, então Drosophila é um excelente organismo modelo para a gente entender desenvolvimento também. Tá? Então, por que estudar a Drosophila? Um dos motivos é que a gente já conhece bem a sua genética, né? Que ela já está há muitos anos sendo estudada. Um outro motivo é que ela é de fácil manutenção em laboratório e a gente tem um grande número de indivíduos, então a gente consegue estudar uma população grande no laboratório, e ela tem técnicas de biologia molecular, de manipulação de genes que já estão bem definidos. O genoma da Drosophila a gente já está sequenciado e a gente sabe mais ou menos está em torno hoje de 13.600 genes descritos. Vocês terem uma ideia, cerca de 10% desses genes aí, né, do genoma todo da Drosophila, estão envolvidos direto ou indiretamente nos estágios de desenvolvimento. Outra pergunta que sempre é feita é como o estudo de Drosophila pode nos ensinar sobre o desenvolvimento humano, né? Já que a gente são organismos tão distantes evolutivamente. A resposta para essa pergunta ela é relativamente simples. Como eu falei para vocês na aula de introdução, os genes de desenvolvimento, apesar da gente ter essa diversidade de formas muito grande, quando a gente olha a diversidade dos animais, os genes que controlam o desenvolvimento em várias etapas, principalmente nas etapas iniciais, eles são muito parecidos entre todos os animais. Então, a gente utilizando o conhecimento de Drosophila, a gente pode, evidentemente, com algumas adaptações, entender muito do desenvolvimento humano, não só do desenvolvimento humano, mas também do desenvolvimento de outros organismos. Tá? Então, aqui está o ciclo de vida da Drosophila. Tá? Então, a gente tem o ovo fertilizado, você começa a fase de clivagem, né? E aqui é muito interessante em Drosophila que essa fase inicial de clivagem, ela é um sincício. Tá? O que é um sincício? Quem não lembra lá da biologia celular, um sincício é um conjunto de células onde não há uma membrana plasmática separando essas células. Você tem só divisão dos núcleos, tá? E então forma esse agrupado de células sem divisão de membrana. Então, os estágios iniciais do desenvolvimento Drosophila, eles se dão nessa estrutura de sincício. Tá? Então, depois a gente tem a gastrulação, onde aqui vocês veem o embrião já está com segmentos definidos, e depois aqui ele tem uma fase de crescimento, onde tem o primeiro estágio, o segundo estágio, o terceiro estágio, vai para a larva, depois pupa, e aí você tem a metamorfose e nasce uma mosquinha nova já totalmente formada. Tá? A gente vai mais ou menos aqui até o estágio de embrião, estágio 13, até a parte de segmentação, olhando como os polos vão se formando. Aqui é uma foto, uma marcação com uma substância que brilha, né? Então, aqui são os estágios, ainda o estágio de sincício, né? Vocês veem aqui, essas bolinhas brancas aqui são os núcleos. Então, você vê que começa com o núcleo, vai dividindo, vai aumentando, os núcleos vão aumentando, ainda sem
divisão de membrana plasmática, então, até que você tenha uma migração para o polo, né, que forma uma cavidade ali na drosófila, e aí você já tem uma parte celularizada, ou seja, a célula já reconstitui a membrana e se individualiza. Então, boa parte dos eventos iniciais do desenvolvimento de drosófila, elas se dão nessa fase de sincício, ou seja, sem a divisão da membrana plasmática, sem os núcleos serem divididos um dos outros por membrana plasmática. Tá? Então, no estabelecimento dos eixos do corpo, a gente tem algumas coisas bastante importantes. Uma delas é o que a gente chama de genes maternos. O que são genes maternos? São os genes que a fêmea deposita no óvulo, ainda não fecundado, e esses genes são os responsáveis por disparar o processo. Como é isso? Tá? Então, nos estágios iniciais de desenvolvimento de drosófila, praticamente, os genes maternos vão ter em todos os organismos, tá? Todos os animais. Os genes maternos são genes que, na verdade, são RNAs mensageiros, tá? Já ocorreu a transcrição, ocorre a transcrição na mãe, que são depositados em regiões específicas do embrião, e quando esses genes, esses RNAs mensageiros, quando o óvulo é fecundado, esses RNAs mensageiros, eles são traduzidos em proteína, eles são fatores de transcrição, então eles vão começar a regular a expressão de uma cascata de eventos, que vai ser a cascata de eventos do programa do desenvolvimento. Tá? Então, genes maternos são RNAs mensageiros depositados pela mãe, né, expressos pela mãe no óvulo, antes da fecundação e localizado em posições específicas, e esses genes é quem vão disparar o processo de desenvolvimento. Né? Então, eles são parcialmente estabelecidos no ovo e no desenvolvimento, como eu tinha falado para vocês, inicialmente ele ocorre nessa fase sincicial e ele vai definir no eixo anterior-posterior, né, o ácron, cabeça, tórax, abdômen, telso, e na região dorso-ventral também. A gente tem polaridade não só anterior e posterior, mas a gente também tem dorso-ventre como uma região de polaridade. Na região dorso-ventral, ele vai definir os tecidos embrionários, né? Mesoderme, ectoderme ventral, neuroectoderme, ectoderme dorsal. Então, você tem na região antero-posterior desenvolvimento das estruturas, ou a localização das estruturas morfológicas, né? Cabeça, tórax, abdômen. E na região dorso-ventral, a gente tem o estabelecimento dos tecidos embrionários. Okay? Nessa aula, a gente vai ver só eixo antero-posterior e na sequência, na aula da próxima semana, a gente vai ver como se estabelece o eixo dorso-ventral. Então, em drosófila é bastante interessante que a fecundação, na fecundação em geral, em vários organismos, todos os organismos que ela ocorre, ela não é simplesmente a entrada do espermatozoide, ela tem ela dispara uma série de processos quando o espermatozoide entra no óvulo, essa fusão dispara processos que iniciam o desenvolvimento, tá? Em drosófila, o espermatozoide ele entra por uma região específica que é a micrópula, tá? Então, a gente vai ver a estrutura mais à frente. É uma entradinha única que fica próxima à região anterior do óvulo da drosófila. Então, o espermatozoide ele sempre entra pela mesma região na drosófila. Tá? Então, depois da entrada do óvulo, tem aquela primeira fase do desenvolvimento, que é a fase de clivagem. Então, a cada 9 minutos ocorre uma nova divisão. Você tem a formação dessa blastoderme sincicial, como eu tinha falado. Os núcleos se dividem, mas não tem formação de membrana plasmática. Só após a 13ª divisão é que ocorre a formação da membrana e a individualização dessas células, esses núcleos, no caso, né? E já nesse início aí, a gente já tem um grupo de células que vão se desenvolver como células germinativas, que vão estar localizadas na região posterior do embrião, que está em desenvolvimento,
que é a região onde vai se desenvolver os órgãos reprodutores. Então, uma coisa interessante que também define os genes maternos, né, que são esses genes iniciais que vão estar expressos ali, disparar o processo de desenvolvimento, é que se você tem mutação nesses genes, a mãe não tem nenhum, vamos dizer assim, problema com esses genes mutados. Esses genes, como só são, eles são necessários para o início do desenvolvimento, quem vai apresentar problemas são os embriões, tá? A progênie que vai apresentar problemas. Então, falando agora mais especificamente dos genes de região do eixo anteroposterior, a gente pode dividir eles em três grupos de genes. Tá? Genes de região anterior, que são os genes que vão especificar, vão disparar os eventos que vão formar as estruturas anteriores no embrião. Genes de região posterior e os genes de extremidade. Tá? Então, gene de região anterior só vai estar na região anterior, gene de região posterior só vai estar na região posterior, e os genes de extremidade vão estar nas duas extremidades, mas só nas extremidades, não vão estar por todo o corpo do embrião. Então, como eu tinha falado, como o início do desenvolvimento se dá nessa fase ainda sem divisão por membrana plasmática, né? Esses genes maternos, que são genes de fatores que vão codificar para fatores de transcrição, né, esses RNAs mensageiros que foram depositados pela mãe, quando eles são traduzidos em proteína, eles vão ser genes de transcrição, fatores de transcrição. O que é que um fator de transcrição faz? Ativa a transcrição de outros genes. Então, eles vão reconhecer as regiões promotoras específicas, e essas regiões promotoras específicas são as necessárias para que você comece a caminhar o desenvolvimento. Como a gente está nesse momento aí do desenvolvimento sem a separação por núcleo, com a membrana plasmática, esses fatores de transcrição eles conseguem se difundir de uma forma, vamos dizer assim, mais fluida entre esses núcleos. Então, a gente vai criar gradientes de concentração. Ou seja, eu tenho uma proteína muito expressa na região anterior, aliás, um mensageiro depositado pela mãe na região anterior, quando ele vira uma proteína, ele se difunde, ou seja, mais concentrado na região anterior, e a concentração dele vai diminuindo em direção à região posterior, até chegar no momento e não ter mais sinal desse gene. O mesmo acontece com os genes de região posterior. Quando eles são traduzidos de uma proteína, eles têm a grande concentração desse gene na região posterior, mas eles vão se difundindo em direção à região anterior. Então, eu vou criar dois gradientes de concentração, e esses gradientes de concentração são extremamente importantes para a gente ter eventos diferentes ocorrendo em determinadas concentrações de fatores. Não sei se vocês lembram na aula de introdução, quando a gente estava falando um pouco da importância dos fatores, de como a regulação pode ser extremamente complexa. No desenvolvimento, a gente tem, não só no desenvolvimento, mas no desenvolvimento é muito característico isso, que a concentração da proteína, ela interfere no produto que ela vai ativar. Ou seja, vamos pensar da seguinte maneira. Se eu tenho uma proteína, se eu tenho 10 cópias de uma proteína numa determinada região, ela vai disparar um determinado conjunto de eventos, certo? Se eu tenho 3 proteínas noutra região, ela vai disparar um outro conjunto de eventos diferente do primeiro. Ou seja, não é simplesmente a presença do fator de transcrição, mas também a concentração que ele está presente, que vai dizer qual a função dele naquele momento e naquela posição que ele está sendo expresso. Okay? Então, no estágio inicial do desenvolvimento, todos os eventos vão ser coordenados por esses genes maternos que foram depositados, os RNAs mensageiros pela mãe lá na formação do óvulo. Okay? Então, o que a gente está falando aqui? Então, o eixo anteroposterior, ele é a linha horizontal aqui, então ele vai definir esse eixo aqui no embrião, e a linha dorsoventral a linha vertical, vai desenvolver e dizer onde essas estruturas vão se estabelecer. Então, o que a gente vai ver nessa aula de hoje é como se estabelece
essa segmentação aqui que a gente está vendo do eixo da região anterior para a região posterior. Então, falando em genes maternos, como atuam no início do desenvolvimento da Drosophila, a gente vai ter 4 genes muito importantes, tá? Que a gente pode dizer genes de região anterior e genes de região posterior. Os genes de região anterior, a gente vai ter... Aqui é um gráfico, tá? Antes, como esses RNAs mensageiros foram depositados pela mãe antes da fecundação, tá? Então, aqui a gente não está falando proteína, a gente está falando de RNA mensageiro. Então, a gente tem uma proteína bastante importante, que é a proteína bicoide, que o RNA mensageiro dela está altamente concentrado na região anterior. Na região posterior, a gente tem um outro RNA mensageiro, que é o RNA mensageiro do gene nanos. Então, na região anterior, eu tenho o RNA mensageiro de bicoide. Na região posterior, eu tenho o RNA mensageiro de nanos em alta concentração. E eu tenho 2 outros RNA mensageiros que vão estar expressos, e vão estar localizados por todo o embrião, tá? Um deles é o humpback, que é essa linha vermelha, e o outro é o RNA mensageiro de caudal. Lembrando que esse gráfico aqui é antes da fecundação, tá? É como a mãe localiza, como a mãe expressa o RNA mensageiro, e esses RNA mensageiros se localizam antes da fecundação. Então, aqui, novamente, em A, a gente tem como está a concentração dos RNAs mensageiros, ainda antes da fecundação, ainda como RNA mensageiro, não proteína. Então, novamente aqui, ó, bicoide em alta concentração na região anterior, nanos em alta concentração na região posterior, e caudal e humpback distribuídos por todo o embrião. Aqui é a região anterior do embrião, aqui é a região posterior do embrião. Após a fecundação, ocorre uma série de eventos e dispara um processo de tradução desses RNA mensageiros. Então, quando ocorre a tradução do RNA mensageiro, esses gradientes de concentração, eles se alteram um pouco. Então, o que a gente tem aqui em B? Aqui a gente já tem um estágio, a gente já está falando de proteína aqui em B, ou seja, esses RNA mensageiros de A já foram traduzidos em proteína, tá? Então, aqui é a concentração da proteína, tá? Então, novamente, a gente vê, como eu tinha muito RNA mensageiro de bicoide na região anterior, quando ele é traduzido, evidentemente, a gente vai ter alta concentração da proteína bicoide na região anterior, né? E vocês veem que o gradiente, quanto mais se afasta da região anterior, menor fica a concentração de bicoide, até que na região posterior a gente não tem bicoide expresso, atuando. Na região posterior, a gente tem nano, novamente aqui o RNA mensageiro está altamente concentrado aqui na região posterior. Quando ele é traduzido em proteína, você vai ter a maior concentração das proteínas na região posterior e o gradiente vai se diluindo à medida que se afasta da região posterior. Então, nanos e bicoide altamente concentrado no bicoide na região anterior, nano na região posterior. Humpback caudal, olhando aqui para A, vocês veem que eles estão expressos por todo o embrião, o RNA mensageiro. Porém, quando a proteína é traduzida, que é aqui em B, vocês veem que humpback está concentrado na região anterior e aí o gradiente dele diminui em direção à região posterior. E caudal é o inverso. Ele está muito concentrado na região posterior, a proteína, né? Aqui a gente já está falando de proteína, ele está muito concentrado na região posterior e vai diminuindo. Então, eu tenho os genes de região anterior, eles vão ser bicoide e humpback, os genes de região posterior vão ser caudal e nanos, tá? Porque caudal e nanos vão estar muito concentrados na região posterior e humpback e bicoide na região anterior. Apesar do RNA mensageiro de humpback caudal estarem dispostos por todo o embrião.
Pergunta é como é que eu tenho um RNA mensageiro disposto por todo o embrião, por exemplo, de Huntback, e eu não tenho a proteína Huntback na região posterior. Tá? O que ocorre é o seguinte, na região posterior, quando você tem a tradução do RNA mensageiro de nanos, você vai ter a produção da proteína nanos, como a gente está vendo aqui nessa linha em azul. Uma das funções de nanos, além de desenvolver, de iniciar todo o processo de expressão dos eventos que vão ocorrer na região posterior, uma das funções de nano é degradar o RNA mensageiro de Huntback. Ou seja, se eu degrado o RNA mensageiro de Huntback, esse RNA mensageiro não pode ser traduzido em proteína. Então, se eu tenho nanos, eu não tenho Huntback. Se eu tenho a nano se expressando, eu tenho a degradação do RNA mensageiro de Huntback. Tá? E o mesmo ocorre com o bicóide caudal. Na região anterior, quando eu tenho a tradução da proteína bicóide, a proteína bicóide, ela inibe o RNA mensageiro de caudal de ser traduzido na proteína caudal. E aí a gente tem a formação desses gradientes aqui, a gente está vendo em B. Resumindo, onde eu tenho bicóide, eu degrado caudal, o RNA mensageiro caudal. Onde eu tenho nanos, a proteína nanos, eu degrado o RNA mensageiro de Huntback. Então, o processo de degradação que a gente conhece hoje para a proteína Huntback, né, que é parecido também com o que acontece com a proteína caudal, é via um processo que vocês devem ter visto lá na genética molecular de estabilidade de RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro de qualquer eucarioto, vamos dizer assim, ele depois de transcrito, ele é modificado de várias formas. Duas modificações iniciais são muito importantes. Uma delas é o CAP, que é uma guanina invertida, né, que vai na posição 5'. E na posição 3', a gente tem uma cauda poliar. Vocês devem lembrar disso. Tá? Então, o que faz um RNA mensageiro aumentar o tempo de vida dele ou diminuir? É o tamanho da cauda poliar. Então, quanto maior a cauda poliar, maior o tempo de vida desse RNA mensageiro. Ou seja, quanto menor a taxa de vida desse RNA mensageiro. Então, o que ocorre na região anterior? A gente tem... Por que Huntback é expresso na região anterior? Né? Essa é a pergunta. Então, se aqui eu tenho o RNA nessa barrinha aqui, ó, cinza, azul e verde, uma cauda poliar aqui. Isso aqui é o evento que ocorre na região anterior. Aqui a gente tem os eventos que ocorrem na região posterior. O RNA mensageiro de Huntback nas duas regiões. Então, tem uma proteína chamada pumílio. Essa proteína se liga no RNA mensageiro de Huntback para levar ele para o processo de tradução no ribossomo. Essa proteína, ela tem um sítio de ligação para a proteína nanos. Tá? Como o nanos não está expresso na região anterior, não se liga em pumílio, e pumílio consegue levar o RNA mensageiro de Huntback para o ribossomo, e aí a gente tem a produção da proteína Huntback. Na região posterior, o milho também se liga no RNA mensageiro de Huntback, só que como a gente tem a proteína nanos na região posterior, essa proteína se liga em milho e uma das funções dessa proteína é retirar a cauda poliar. Quando se retira a cauda poliar, esse RNA mensageiro ele perde a estabilidade dele e ele é degradado. Dessa forma, ele não pode ir para o ribossomo, e assim não ocorre a produção da proteína Huntback. Tá? Então, aqui é só, novamente, essa visão do que está ocorrendo aqui. Então, eu tenho ainda no ovo ali, bicóide, o RNA bicóide concentrado aqui, o RNA de nanos concentrado no bicóide na região anterior, nanos na região posterior, e essa estrutura aqui que vocês estão vendo aqui, ó, que é tipo um biquinho aqui,
é o que a gente chama, é onde, por onde entra o espermatozoide, que é a micrópula. Tá? Então, o espermatozoide ele sempre entra pela região anterior. Então, depois que é fertilizado, o ovo é fertilizado, a gente tem a tradução dos RNAs mensageiros, que foram depositados pela mãe, e formam um gradiente. No caso, bicóide, muito concentrado na região anterior, diluindo essa concentração em direção à região posterior, e nanos, muito concentrados na região posterior, diminuindo essa concentração em direção à região posterior. Tá? E aqui a gente já tem a formação de regiões, tá? Que a gente já está falando da fase onde os núcleos já estão celularizados, vamos dizer assim. Então, a gente tem a estrutura mais extrema posterior, que é o telson, tá? Abdômen, aqui essa faixa laranja, que vai ser o futuro abdômen, né? O tórax, a região de cabeça e a região de ácaro, tá? Então, vamos prestar atenção agora nesse quadro aqui. O que a gente tem nesse quadro aqui? A gente tem, novamente, eventos da região anterior aqui, eventos da região posterior. Então, a gente tem bicóide aqui na região anterior concentrado, ocorreu a fertilização, o RNA mensageiro de bicóide está concentrado, é traduzido na proteína e cria esse gradiente, muito vermelhinho aqui, muito concentrado na região anterior e se difundindo em relação à região posterior. Na região posterior, a gente tem nanos. Aqui, quando ele é traduzido, ele muito concentrado na região posterior, diluindo para a região anterior. Vocês podem ver, ó, nessa fase aqui, ó, a gente ainda está na fase de sincício. Tá? Então, na fase seguinte, a gente já tem as proteínas de Hunt-Beck, aqui formando um gradiente. Também alta concentração na região anterior, baixa concentração ou concentração nula na região mais posterior. E do outro lado, a gente tem caudal fazendo esse movimento contrário a Hunt-Beck. Tá? Então, na região celular, a gente já tem a especificação de alguns outros genes, que são comandados pelos genes iniciais. Tá? Então, aqui, novamente, já tem na especificação das regiões, a gente já define que já é um evento posterior à formação, à expressão, vamos dizer assim, das proteínas iniciais. Tá? Que seria acron, cabeça, tórax, abdômen e telson. Tá? A gente vai ver isso em mais detalhes. Tá? Então, isso é só Então, esses são os genes iniciais, os genes maternos de Drosophila, que vão iniciar o processo de desenvolvimento. Tá? Então, genes anteriores, bicóide, Hunt-Beck, genes posteriores, caudal e nanos. Eu tinha falado que tinha um outro grupo de genes, são os genes de extremidade. Né? Esse gene de extremidade é o principal gene de extremidade, é o gene torso, tá? Que a gente vai ver aqui, ó, ele está expresso tanto nessas células aqui na região anterior, como nessas células aqui posteriores. Ele não está expresso aqui nas regiões medianas. Né? Então, consequentemente, eu vou ter aqui, ó, a região anterior do organismo, região posterior do organismo. Então, você tem torso vai estar muito expresso na região anterior e ele para aqui logo no começo, na extremidade, bem no extremo da região anterior. Ele não é expresso fora da região anterior, do extremo da região anterior, ele só vai ser expresso novamente lá no extremo da região posterior, ou seja, nas duas extremidades ele vai ser expresso. E aí depois a gente vai ver um pouco mais sobre ele. Então, gene de extremidade, o principal gene é o torso. Genes anteroposteriores, anterior, Drosophila Hunt-Beck, posterior, nanos e caudal. Okay? Então, agora eu vou falar um pouco sobre uma série de experimentos que foram mostrando que esses genes são importantes para determinar quais as estruturas futuras que vão
se desenvolver no embrião. Lembrando que todos esses genes que a gente está falando, eles são fatores de transcrição. Então, como fatores de transcrição, eles vão ativar outros grupos de genes à medida que eles vão reconhecendo a região promotora desses genes que precisam ser expressos. Então, aqui, ó, nessa tela aqui, em cima aqui a gente tem um embrião que vai se desenvolvendo de forma normal, ou seja, sem nenhum gene alterado. Então, aqui, ó, aqui é um mapa de regiões, né? Acron, cabeça, tórax, abdômen e telson. E aqui, no lado, talvez vocês aí no seu direito, né, em segundo lado aqui, o white-type larva, como é o desenvolvimento morfológico do embrião, tá? O desenvolvimento normal. Então, na tabela de baixo, aqui nesses três de baixo aqui, o que fizeram? Quais foram os experimentos? Eles fizeram mutações nesses genes e analisaram qual era o efeito que essas mutações tinham no desenvolvimento dos organismos. Tá? O primeiro deles, eles fizeram uma mutação do gene bicoide, ou seja, a mãe, eles vão lá na mãe, retiram o gene bicoide, ou seja, o embrião, na hora que vai colocar o ovo, você já não tem mais o RNA mensageiro de bicoide para iniciar o desenvolvimento. Então, quando eles viram essa mutação, como ocorreu o desenvolvimento, eles viram que sem o RNA mensageiro de bicoide depositado pela mãe, você não tem o desenvolvimento das estruturas anteriores, por exemplo, cabeça. Tá? E vocês veem aqui, ó, aqui é o embrião normal, em cima aqui, ó, como é a região anterior dele e como fica a região anterior dele quando eu não tenho o gene bicoide. Tá? No segundo experimento, eles retiraram nanos, né? E aí você vê que você tem um prejuízo no desenvolvimento, principalmente na região posterior, né? Mostrando a importância de nanos para desenvolver estruturas na região posterior. E quando eles fazem uma mutação no torso, nenhuma das extremidades, nem a anterior, nem a posterior, se desenvolve como deveria se desenvolver. O que esses experimentos estão mostrando? Estão mostrando que esses genes são realmente importantes para que as estruturas, tanto anterior, posterior ou de extremidade, se desenvolvam corretamente. Um outro experimento que eles fizeram, esse bastante interessante, eles pegaram aquele embrião que não tinha o gene bicoide e eles foram fazendo uma série de experimentos. Então, aqui a gente tem o desenvolvimento normal, onde a gente pode ver bicoide sendo expresso na região anterior, e aí, quando ele está lá bonitinho, normal, sem nenhum problema, o embrião se desenvolve, ó, região acron, cabeça, tórax, abdômen, telson, tá? Região anterior aqui, no acron, região posterior do telson. Então, quando eu tenho o gene bicoide, ele se desenvolve corretamente. Quando eu tenho um embrião que se desenvolve, começa a se desenvolver sem o gene bicoide, o que acontece com ele? Ele se desenvolve simplesmente com a região telson e com o abdômen. Ele não consegue desenvolver nem tórax, nem cabeça, nem o acro. Okay? Então, o bicoide ele é importante para o desenvolvimento de acro, cabeça e tórax. Mas eles não pararam por aí. Tá? Para ver se realmente era o bicoide o gene importante, isso é um experimento que sempre se faz. Em genética, você tira o gene, vê o fenótipo, e para confirmar que aquele gene é responsável por aquele fenótipo, você coloca novamente ele lá e vê se reverteu o fenótipo. Tá? Se reverteu o fenótipo, aí é uma certeza que o gene é responsável por aquele fenótipo. Então, eles pegaram um embrião onde tinha o bicoide mutado, ou seja, não funcional, e eles reintroduziram artificialmente o bicoide, e quando eles reintroduzem o bicoide na região anterior, o embrião volta a se desenvolver normalmente. Tá? E aí eles ficaram curiosos. E se eu introduzir
esse RNA mensageiro de bicóide, não mais na região anterior, mas em outras partes do corpo. Como vai acontecer o desenvolvimento? O quanto o bicóide pode alterar o destino do desenvolvimento de diversas regiões do embrião. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram o RNA mensageiro de bicóide no centro do corpo da drosófila. No lugar de colocar, como normalmente ocorre na região anterior, eles colocaram uma alta concentração do RNA mensageiro de bicóide no centro do embrião da drosófila e foram ver como se desenvolvia. E é bastante interessante que o embrião ele se desenvolve aqui, ó, como essa figura do meio, ele se desenvolve com uma região de cabeça no meio do corpo, duas regiões de tórax, uma região de abdômen e duas regiões de telson. Tá? Ou seja, você tem uma completa modificação do padrão de desenvolvimento. E aí eles ficaram curiosos também e se duplicar a expressão. Então, eles pegaram um embrião normal, que já tinha o gene bicóide expresso na região anterior, e colocaram uma dose extra do RNA mensageiro de bicóide na região posterior. Então, eu tinha alta concentração de bicóide na região anterior e também alta concentração de bicóide na região posterior, como nessa terceira figura aqui. O que acontece quando eles vão ver o desenvolvimento do embrião? Eu já não tenho mais o desenvolvimento do telson, eu tenho acro, cabeça, tórax, abdômen, e na região posterior eu tenho acro, cabeça, tórax, chegando no abdômen. Então, eu tenho uma duplicação das estruturas anteriores, mostrando realmente que o gene bicóide ele é essencial e quando ele está presente, ele consegue estimular a produção de estruturas anteriores. Tá? Então, agora voltando para o desenvolvimento, vamos dizer assim, normal do embrião, né? Você tem uma série de eventos. Como eu tinha falado para vocês, esses genes maternos iniciais, bicóide e hunchback na região anterior, nanos e caudal na região posterior, eles são fatores de transcrição. Se eles são fatores de transcrição, eles vão ativar outros genes. Tá? Esses outros genes que eles vão ativar são um grupo de genes chamados genes GAP. Tá? E aqui é importante a gente salientar que o desenvolvimento, uma lógica do desenvolvimento é o seguinte, você tem um embrião aqui, tá? Eu tenho alguns genes expressos aqui, é um amontoado de coisas, e você tem que ir especificando cada uma dessas camadas de célula, esse amontoado, que é uma coisa única no começo, eu tenho que dizer em cada região o que ela vai dar origem ou como ela vai funcionar. Lembrando da primeira aula que a função de um órgão é dada pela expressão gênica que aquele órgão tem. Então, eu tenho que individualizar praticamente a expressão gênica de cada um desses segmentos para que eu tenha diferenciação de um segmento, de uma parte do corpo da outra. Tá? Então, a lógica do desenvolvimento de drosófila, que a gente está falando mais especificamente, mas isso vale para todos os organismos, você começa com uma coisa mais ou menos assim, bruta, e você vai refinando a expressão gênica em pequenas partes do corpo. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho dois grandes padrões inicialmente, que é bicóide e hunchback, região anterior, nanos e caudal na região posterior, são grandes padrões. E esses genes, como eles são fator de transcrição, eles vão estimular outro grupo de genes. E esse outro grupo de genes, são genes GAPs, eles vão ser expressos em faixas específicas dentro do embrião, ou seja, aumentando a resolução de expressão gênica, começando a ficar quase que individualizada, célula a célula, a expressão gênica. Então, como é que ocorre aqui? Ó? Então, eu tenho aqui o gene bicóide, esse BCD aqui é o gene bicóide, tá? Aqui a gente tem caudal, nanos, aqui, ó, e hunchback. Ó, bicóide inibindo caudal, nanos inibindo hunchback. Né? E quando a gente tem a formação daquele gradiente, eu tenho ativação de outros genes. Então,
bicoide. E aí, vamos lembrar que a gente está tendo um gradiente, né? Então, eu tenho muita concentração de nanos em hunchback, quanto mais próximo eu estiver da região anterior, e isso vai diminuindo à medida que eu vou saindo, me afastando da região anterior. E caudal e nanos, eles estão muito concentrados na região posterior, e essa concentração vai diminuindo à medida que ela vai se afastando da região posterior. Lembra que no começo da aula eu falei que não é só a presença do fator de transcrição que vai ativar um grupo de genes, mas também a concentração. Então, se eu tenho alta concentração de uma determinada proteína, como por exemplo o bicoide, ela vai ativar um grupo de genes. À medida que essa concentração vai diminuindo, os alvos de ativação da proteína bicoide também vão mudando. Ou seja, numa determinada região de expressão do bicoide, eu vou ter um grupo de genes que vai ser ativado por essa expressão. À medida que essa concentração vai diminuindo, eu vou ter outro grupo de genes sendo expressos. Tá? O mesmo vale para hunchback, caudal e nanos. Então, bicoide aqui, ó, os genes Kruppel, Knife. Então, essa cascata de eventos aqui, ó. Então, ó, bicoide vai estimular o gene Kruppel. O gene Kruppel, nessa região aqui, ó, ele vai bloquear a expressão de hunchback, ou seja, onde eu tenho Kruppel, eu não tenho hunchback. O Kruppel vai estimular os genes laterais a eles, que é o Knife, que é esse gene aqui, ó. E uma coisa interessante é quando o Knife é expresso, ele inibe a expressão do Kruppel, ou seja, eu tenho o Kruppel numa faixa do organismo, na outra faixa, logo posterior, eu tenho o Knife. Então, um gene, quando ele é expresso, ele inibe a expressão do seu ativador onde ele está expresso. É o que a gente chama de feedback negativo. Então, um gene ativa outro gene e o produto desse outro gene inibe o gene que foi que ativou ele. Tá? Então, a gente vai ter a formação dessas zonas. Ó. Então, aqui eu tenho um gradiente de hunchback, só para a gente ter uma ideia como é o gradiente de hunchback, muito concentrado na região anterior e pouco concentrado na região posterior, o mesmo vale para a bicoide. E aí, quando a gente vai ver os genes gap, então aqui alguns genes, o Giant, o Kruppel, Knipes, o Tylers. Então, o Giant, ele vai ser expresso só aqui e nessa faixa aqui. O Kruppel só vai ser expresso nessa faixa do meio. O Knipes vai ser expresso aqui e aqui. O Tylers vai ser expresso aqui e aqui. Se a gente sobrepor todas essas imagens, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um grupo de genes expressos alternado por outro grupo, por outro grupo, por outro grupo. Num contexto de desenvolvimento, onde a expressão de um gene vai disparar um processo específico e diferente se ele não está expresso, ou seja, vamos pegar aqui, ó, o gene Giant está expresso nessa região aqui. Juntamente com esse gene, eu tenho o gene bicoide, hunchback e agora Giant expresso, certo? Então, eu tenho uma situação de combinação de fatores de transcrição que vão ativar um grupo específico de genes. Se eu olhar esse outro gene aqui, o Knipes, que também está expresso na região anterior, a gente pode ver que a concentração de bicoide é maior onde o Knipes está expresso do que na região onde o Giant está expresso. Então, essa combinação de fatores e de concentrações diferentes de fatores vai levar à expressão de um grupo de genes posteriores a esse, diferente da região dos genes aqui, onde o gene Giant está expresso. Isso vai valer para todos, tá? Então, a gente tem alguns fatores aí. A combinação de fatores diferentes, fatores de transição diferentes, isso vai ativar um grupo de genes diferentes e também a concentração em que cada um desses fatores vai estar naquela região também vai modificar os genes alvos da regulação por esse grupo de fatores de transcrição. Tá? Aqui é só uma microscopia, né, mostrando esses gradientes aqui, ó, como eles estão expressos no embrião. Tá? Então, depois que eu tenho essa primeira individualização, vocês conseguem perceber que eu tinha um grande bloco de expressão gênica. Depois que esses genes estão expressos, eles vão expressar
linhas mais individuadas, ou seja, mais finas de desenvolvimento, com regiões menores, com fatores de transição diferentes. Tá? Esses grupos aí, ou seja, eu passo dessa expressão grande e vou cada vez mais como se fosse fatiando o embrião em grupos de expressão gênica mais definidos. Tá? Então, depois que eu tenho a formação dos genes gap, que vão formar essas faixas de expressão, você começa a estabelecer o que a gente chama parasegmentos. Os parasegmentos é o primeiro passo para delimitar ainda mais pequenas zonas de expressão gênica diferenciada, onde vão ser futuramente, onde vão se desenvolver futuramente as estruturas como asa, pata, olho, órgãos, pelos, tá? Então, cada uma dessas regiões tem uma função muito pequena de expressão gênica, então muito coordenada. E a coordenação disso se dá cada vez mais com individualização de zonas cada vez menores e mais especializadas, de conjunto de fatores de transcrição que vão levar à expressão gênica diferenciada. Então, depois que eu tenho a expressão gênica dos genes para segmento, então eu tenho genes maternos começam a se expressar, esses genes que são grandes blocos de expressão gênica. Depois eu tenho os genes gaps, que já vão ser deixando mais complexo as zonas do corpo da drosófila. Depois que os genes gaps, eles vão ativar os genes de parasegmento, que são já pegar essas grandes regiões do gene gap e fatiar elas em regiões cada vez menores, com expressão gênica diferenciada em cada uma delas. Então, os parasegmentos, eles são as primeiras setorizações do corpo da drosófila que vão servir para individualização da expressão gênica e para o desenvolvimento de estruturas específicas em locais muito específicos do corpo da drosófila. Tá? Então, depois que eu tenho a definição desses parasegmentos, eles ganham o que a gente chama identidade. Então, cada um ele vai se desenvolver agora sem necessariamente depender do vizinho. Eles vão começar a se desenvolver com o grupo de fatores de transcrição que está contido dentro de cada parasegmento. Os genes que vão desenvolver, que vão fazer essa parasegmentação, são genes chamados pair rules, que significa regra dos pares. Por quê? Porque eles vão se expressar em pares. Ou seja, o mesmo gene ele vai se expressar, por exemplo, no parasegmento 1, ele não se expressa no 2, mas ele se expressa no 3. Ele não se expressa no 4, mas ele se expressa no 5º. Tá? E o que se expressa no 2, ele não se expressa no 3, mas se expressa no 4. Então, eu tenho genes de parasegmentos ímpares, que todos os parasegmentos ímpares ele vai estar expresso, é sempre o mesmo, e eu tenho genes de parasegmentos pares. Então, por isso é a regra dos pares. Então, eu tenho os que estão sempre nos ímpares e os que estão sempre nos pares, que são diferentes. E isso vai fazer delimitações. Então, vai fazer com que eu consiga distinguir parasegmento 1, aí o parasegmento 2 já tem uma expressão diferenciada do parasegmento 1, que tem uma expressão diferenciada do parasegmento 3. E assim por diante. Então, eles vão formar o que a gente chama um padrão alternado. E vão formar essas camadas aqui que vocês estão vendo. Essa camada aqui parasegmento 1, aí eu tenho parasegmento 2, já é um outro grupo de genes expressos. No parasegmento 3 já é igual ao parasegmento 1. No parasegmento 4 é diferente do 3, mas é igual ao 2. E assim por diante. Então, vocês conseguem perceber aqui, ó, que eu estou meio que fatiando o embrião em pequenas zonas cada vez mais diferenciadas de expressão gênica. Observem. Parasegmento 1, eu tenho um grupo de genes de parasegmento aqui expresso, e aí, junto com esse grupo de parasegmento, eu tenho uma determinada concentração do gene bicoide, uma determinada concentração do gene hunchback e uma determinada concentração de um gene gap. Ou seja, que vai ser específico agora só para esse segmento. Só para esse parasegmento. Só esse parasegmento vai ter essa combinação de expressão. Se eu for para o parasegmento 3 aqui, ó, que tem o mesmo gene de parasegmentação,
ele vai ter uma concentração diferente de bicoide do parasegmento 1, ele vai ter uma concentração diferente de hunchback e vai ter um gene gap também diferente em concentração. Então, apesar da expressão dos genes de parasegmento ser igual entre o parasegmento 1 e o 3, os outros fatores de transcrição que estão expressos ali, eles estão em concentrações diferentes, o que vai levar a esses dois parasegmentos a destinos e a formar estruturas diferentes. Tá? Então, como é que é isso? Como é que a gente pode ter o mesmo gene e um complexo padrão de expressão? Então, aqui a gente tem, ó, pegando o parasegmento 3, tá? Então, no parasegmento 3, a gente tem aqui, ó, a concentração de bicoide já está bem baixa, já está nessa faixa aqui, né? O gene EV é um gene de parasegmentação que ele está sempre expresso em parasegmentos ímpares, tá? Então, esse gene EV ele vai estar expresso aqui no 1, vai estar expresso no 3, vai estar expresso no 5 e assim por diante. Então, no parasegmento 3, olha só como o complexo, a complexa estrutura de combinação de fatores de transcrição. Então, eu vou ter um gene EV aqui, ó, nessa concentração alta, no parasegmento 3. Eu vou ter bicoide nessa concentração aqui baixa, hunchback está numa concentração alta. Então, esse panorama aqui do gene EV alto, com hunchback alto, com bicoide baixo, vai levar que esse conjunto tenha como alvo um grupo X específico de genes que vão ser ativados só nesse parasegmento. Se a gente olhar o parasegmento 1, onde a gente também tem uma alta expressão do gene EV, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Eu vou ter uma concentração maior de bicoide, eu vou ter o gene giant aqui em alta concentração, e vou ter também hunchback em alta concentração, ou seja, eu tenho uma combinação, apesar do GNF ser o mesmo, tanto no parasegmento 1 como no parasegmento 3, vamos dizer assim, os amigos dele, com quem ele está acompanhado, são diferentes. Os fatores de transição e a concentração desses fatores de transição vai ser diferente, o que vai levar a uma ativação de expressão gênica diferente no parasegmento 1 e no parasegmento 3. Tá? E assim a gente vai ver para todos os parasegmentos. Tá? Então, aqui, ó, para segmento 2, a gente tem aqui, ó, Giant em alta concentração, Hunchback em alta concentração. Aí, no segmento 4, o Giant já não está expresso, ó, a gente vai ter Hunchback em baixa concentração do Knipe subindo, concentração do corpo descendo, ou seja, mesmo para segmento 4 e o 2, tendo os genes iguais para segmentação, os outros fatores estão em concentração diferente e combinações diferentes, o que vai levar ao desenvolvimento de uma estrutura diferente no 2 e no 4, para segmento 2 e 4. Então, aqui, ó, a gente tem aqui o embrião, os parasegmentos do embrião, são 14 parasegmentos, tá? Que vão formar agora os segmentos, que são essas estruturas aqui, o C1, C2, C3, TTTT, T1 até T3, A1 até A8, tá? Segmento de cabeça, tórax e abdômen. E aí, ó, no adulto, qual estrutura vai se desenvolver em cada uma dessas regiões que estão sendo especificadas, ou seja, que estão tendo expressões gênicas individualizadas. Tá? Aqui é interessante observar que esses fatores de transcrição, eles podem atuar, como é que eles atuam em concentrações diferentes. Tá? Aqui é uma região de controle do gene EV, né, que a gente já viu, que é o gene que se expressa nos parasegmentos ímpares. Tá? Então, a concentração dos genes anteriores a ele. Quais são os genes que foram expressos anteriores? Bicoide, hunchback e os genes gap. Vai dizer em qual parasegmento ele vai estar expresso. E não é só uma combinação. Você pode ter várias combinações diferentes levando ao mesmo produto. Isso é muito interessante. Eu tenho dois cenários aqui. Eu posso ter concentrações de genes diferentes levando à expressão de genes diferentes,
os mesmos genes em concentração diferente levam a expressão de genes diferentes, ou combinações diferentes que ativam a mesma coisa. Tá? Então, aqui, ó. Então, ó, as bolinhas em vermelho aqui são sítios de ligação para o gene bicoide, que vai funcionar como um ativador. E aqui, ó, os quadradinhos são genes que, em determinadas concentrações, vão funcionar como repressores do gene F. Então, onde eu tiver alta concentração de Giant e Kruppel e baixa concentração de bicoide, eu tenho repressão do gene F. Tá? Se eu não tenho os repressores e também não tenho os ativadores, eu posso ter a expressão do gene F, porque aqui, ó, por exemplo, anti-back pode estar expresso. Eu posso ter baixa de bicoide, mas se eu tenho ainda alta de anti-back, eu posso ter ainda a expressão se eu não tiver as altas dos repressores. Tá? Então, depois que a gente tem a formação dos parasegmentos, a gente tem um refinamento ainda maior, que é a formação dos segmentos. Tá? E aí a gente já tem, a gente já está falando na fase celularizada. Tudo que a gente falou até parasegmentos, a gente ainda está falando num sincício, onde as células não têm individualização por membrana plasmática. Tá? Então, na região de segmentação, a gente já tem a definição de onde cada estrutura vai se desenvolver. Tá? E aí a gente já tem célula, ou seja, a influência de um grupo, de um fator que está atuando sobre um núcleo da célula, ele tem pouca influência sobre as células vizinhas, ainda tem até algum, mas quanto mais distante, a gente vai diminuindo cada vez mais a influência das células laterais. Tá? Então, um gene importante aqui, que é o que vai delimitar onde começa um segmento e termina, é o gene Engrailed, que é um gene muito importante. Dependendo de com quem ele está combinado, ele vai participar do desenvolvimento de várias estruturas, como pata, asa e olho, por exemplo, né? Mas ele já está aí bem no início do desenvolvimento, delimitando as regiões. É como se você fosse fazer uma casa, o engrave seria o que vai delimitar as paredes da casa. Dizer, olha, daqui para aqui é um quarto, daqui para ali é uma parede, é uma sala, daqui para ali é uma cozinha. Então, o engrave vai fazer essas paredes e delimitar onde vão ser as regiões do corpo. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem os parasegmentos, né, que vão daqui até aqui, tá? E eles estão seguindo a região anterior ou região posterior. O gene engrave é um gene seletor. Ou seja, quando ele está expresso, ele determina a identidade daquela região que está expresso. Ou seja, vai determinar o que aquela região vai ser. Tá? No caso dos segmentos, o gene engrave está atuando junto com outro gene muito importante, que é o hedgehog, tá? Que eles vão estar expressos na margem anterior de cada segmento. Eles têm um outro gene também nessa especificação dos segmentos, que é o Ingles, que é expresso na margem posterior de cada segmento, e tem um receptor, que é o PATCHER, que é expresso onde engrave, head, hot não são expressos. Então, nas células onde eu tiver a expressão de engrave e head, hot, eu não vou ter a expressão do receptor deles. Tá? Então, hedgehog ativa o Ingles nas células posteriores. Tá? O Ingles reforça o sinal para a expressão de engrave e hedgehog. Ou seja, a gente tem uma retroalimentação positiva. Ou seja, hedgehog ativa o Ingles, quando está expresso, ele vai para a célula vizinha e ativa engrave e hedgehog. Então, e fica essa expressão cíclica. E essa expressão cíclica entre essas células vizinhas é o que vai delimitar onde termina e começa um parasegmento. Tá? O segmento, no caso. Então, aqui, ó, nessa figura aqui, a gente tem região anterior, região posterior do embrião. Tá? A gente tem, aqui em cima são as divisões de parasegmento e embaixo as divisões de segmento.
Uma coisa interessante, vocês vão olhar, ó, os parasegmentos são essas linhas em verde. Então, daqui para aqui eu tenho um parasegmento, eu tenho 4 células. Aqui um exemplo, tá? Né? Pode variar um pouco. Delimitando um segmento, um parasegmento. Aqui depois eu tenho um outro parasegmento, depois o outro parasegmento, depois o outro parasegmento. E os segmentos, eles pegam a região posterior de um parasegmento e a região anterior do parasegmento seguinte. Tá? Então, ele meio que alterna. Então, aqui eu tenho um parasegmento. Então, o segmento ele se forma com a metade de um parasegmento e a metade do outro parasegmento. Tá? Então, ele vai formar os segmentos, como a gente está vendo aqui. Então, a linha em azul aqui ó, delimita os segmentos, a linha em verde os parasegmentos. Então, um segmento ele começa na metade, mais ou menos, de um parasegmento e termina mais ou menos na metade do parasegmento seguinte. E o interessante nisso é que, como cada parasegmento tem uma expressão diferenciada, né, aos pares, tem os parasegmentos ímpares e os parasegmentos pares, em um segmento de 4 células, eu vou ter 2 ou 3 células com uma expressão gênica e 2 ou 3 células com expressão gênica diferenciada, apesar de elas estarem no mesmo segmento. Isso é interessante porque eu posso desenvolver estruturas na metade de um parasegmento e outras estruturas na metade do outro parasegmento, do outro segmento. Ou seja, eu refino cada vez mais a expressão gênica, quase que célula a célula. Tá? Então, o que acontece? Voltando aqui um pouco. Então, Engrailed e Hedgehog, eles são expressos na região anterior do parasegmento e na região posterior do segmento. Tá? O Ingles está expresso na célula vizinha às células que expressam Engrailed e Hedgehog. Tá? E PATIA, que é o receptor, ele está expresso nas células do segmento que não expressam Engrailed e Hedgehog. Ok? Então, aqui, nessas células aqui, eu estou expressando Engrailed, então eu não expresso PATIA. E, consequentemente, também eu não expresso o Ingles, porque a expressão de Ingles depende da expressão de PATIA. Certo? Então, eu tenho Engrailed aqui, Engrailed vem nessas células laterais aqui, se liga em PATIA e estimula a expressão de Ingles. O Ingles, quando está expresso aqui, eles vêm nessa célula aqui e reforça a expressão de Engrailed. Então, fica um ciclo aqui. Ó. Engrailed estimula a expressão de Ingles, o Ingles estimula a expressão de Engrailed e Hedgehog. Então, isso está acontecendo nesse parasegmento, também está acontecendo na outra borda do outro segmento. Ou seja, em todas as fronteiras dos segmentos, eu estou tendo essa expressão. Então, isso é um sinal biológico de que aqui começa e aqui termina. Então, como é isso? Tá? Então, nas células, isso aqui é um panorama celular das células aqui, ó, onde está expresso o Ingles. Tá? Então, eu tenho a expressão do receptor PATIA, que está aqui. Quando esse receptor não é ativado por Hedgehog, o que acontece com ele? Essa proteína aqui, ó, CI, ela é fosforilada, e quando ela é fosforilada, ela sofre uma clivagem e ela vai atuar lá no núcleo como um repressor de transcrição. Okay? Então, nas células que eu não tenho o PET, eu não vou ter CI como um ativador e eu vou ter CI funcionando como um repressor. Tá? Então, eu tenho a repressão de um grupo de genes ali. Quando eu tenho aqui o Hedgehog ligado em PATIA, o que acontece? CI não é fosforilado, não sofre essa clivagem proteolítica aqui, e no lugar dele atuar como um repressor, ele vai atuar como um ativador. Entre os genes que ele ativa, está o gene Ingles. E aí o Ingles,
vai para a célula vizinha e ativa a Engrade Hedgehog. Tá? Então, as células que não têm contato, que o Hedgehog não se liga em PAT, eu tenho um bloqueio da expressão gênica, porque o CI se transforma num repressor. Nas células que eu tenho a ligação do Hedgehog em PAT, o CI não sofre a fosforilação e ele funciona como um ativador. Ou seja, nessas células aqui, eu vou ter a expressão gênica diferenciada dessa célula vizinha e dessa célula vizinha. Ou seja, eu estou entrando num nível de refinamento do desenvolvimento, onde praticamente célula a célula vai ter sua expressão gênica individualizada e assim vai poder ter uma estrutura única se desenvolvendo a partir daquela região. Quando o Ingles chega lá na célula, que ela foi ativada pela presença de RED, que faz com que CI funcione como ativador, você expressa o Ingles vai lá na célula vizinha, né, se liga no receptor Frizzley, e o que é que ela faz aqui? Ela dispara uma cascata de eventos aqui, ó, e estimula a liberação de uma proteína chamada beta-catenina, que a gente vai ver que ela tem uma função muito importante também na delimitação do eixo dorso ventral. A beta-catenina, quando o Ingles quando ela é ativada por essa cascata aqui, iniciada por Ingles, ela vai lá para o núcleo e estimula a produção de Hedgehog e de Engrelin. A Engrelin volta, se liga em PAT, estimula o Ingles vem aqui, se liga no receptor e fica nesse ciclo. Nos genes que eu não, nas células que não têm contato com o Ingles, o que é que ocorre com a beta-catenina? Ela é fosforilada, ubiquitinada e ela é degradada. Ou seja, os genes que ela estimula não vão ser expressos. Então, vocês estão vendo que o que está acontecendo? Cada célula vai ter agora uma expressão diferenciada da outra. Tá? Então, esse padrão aqui, ó, só foi um experimento onde foi feito esse padrão. Esse padrão é extremamente importante. Então, aqui, ó, nessa figura aqui, a gente tem ó, os segmentos e esses tracinhos aqui, ó, são tipo os pelinhos da drosófila, que são bastante importantes para sentir o ambiente, onde vem um odor, onde vem um feromônio de um predador, tá? Ela direciona, ela consegue diferenciar, o sistema nervoso consegue diferenciar por esses pelinhos que tem na drosófila. E esses padrões aqui, ó, com pelo, sem pelo, com pelo, eles são importantes no desenvolvimento normal porque eles conseguem refinar de onde vem cada um dos sinais. Tá? Quando eles retiram essa sinalização de Hedgehog, Engrelin e o Ingles, o que é que acontece? Você não tem mais a formação a delimitação dos parassegmentos e você não tem mais uma definição clara das estruturas que vão sentir o ambiente. Tá? E isso, em termos adaptativos, isso é muito prejudicial porque a drosófila ela não consegue mais dar um sentido, por exemplo, se um feromônio vem de um lado ou de outro, porque o sinal agora já está muito sujo, então ela não consegue delimitar, por exemplo, onde tem um sinal de comida, onde tem um sinal de predador, e isso é uma desvantagem no contexto evolutivo. Tá? Então, só retomando agora um pouco o que a gente viu até agora e encerrando essa parte de parassegmentação, a gente foi até segmentação, tá? Então, inicialmente a gente tem os genes maternos, aqui representados por bicóide, que eles vão estabelecer as grandes polaridades, ou seja, anterior, posterior, e mais na frente, como a gente vai ver, dorso e ventre. Tá? Quando esses genes estão expressos, eles vão estimular agora a expressão dos genes GAP, que vão formar regiões mais delimitadas dentro do embrião. A expressão dos genes GAPs, em conjunto com os genes maternos, vão estimular agora a formação dos parassegmentos, ativando os genes PERULES, que vão formar essas faixas de expressão gênica. Quando eu tenho essa faixa de expressão gênica, eu já estou num nível quase individualizado de expressão,
quase célula a célula diferenciado, eu tenho a formação dos segmentos, né? E nesses segmentos é onde as estruturas morfológicas externas e internas vão se desenvolver, ou seja, asa, pata, olho, algum órgão, alguma glândula. Então, você vê que sai de um panorama global, eu vou refinando as estruturas do desenvolvimento para que em cada uma dessas estruturas eu tenha o desenvolvimento de uma estrutura morfológica individualizada. Tá? Então, olhando aqui em mais detalhe, então, genes de efeito materno, eles vão estabelecer os eixos anteroposterior e dorso ventral, tá? Então, aqui tem alguns, os principais aqui, bicode, caudal, torso, que é um gene de extremidade, né? Antiback e nanos, que vão formar os genes de segmentação. Aqui, os genes gap, eles começam a segmentar, ou seja, a deixar faixas de expressão diferenciadas, né? Os genes de Perus vão definir os segmentos, os parasegmentos, na verdade, né? Que são 14 parasegmentos, que depois vão virar 7 grandes regiões que vão virar 14 segmentos. Tá? Aqui a gente tem o gene EV, é o gene de expressão de parasegmento ímpares. O Fuji Tarazo aqui, ó, são os genes de parasegmentos pares. Quando eu delimito essas regiões menores, eu segmento cada vez mais, eu formo os segmentos, e nesses segmentos aqui eu já tenho a expressão de Engraded, Hedgehog, Patch e o Inglês como os principais. E aí, a partir, quando eu tenho essa estrutura feita, a drosófila, ela passa pelo processo ela vai crescer, né, um pouco, e ela está pronta para passar pelo processo de metamorfose e desenvolvimento das estruturas externas. Ok? Então, esse é um panorama geral do desenvolvimento do eixo anteroposterior de drosófila. Na próxima semana, na próxima aula, a gente vai ver o desenvolvimento do eixo anteroposterior. Então, a gente está tendo uma série de eventos ocorrendo da região anterior para posterior. Concomitante com isso, estão acontecendo eventos também do dorso para o ventre, que vai delimitar cada vez mais regiões menores específicas de expressão gênica, que vão definir. E às vezes eu estou no mesmo segmento, mas eu tenho uma célula do dorso que vai desenvolver uma estrutura diferente de uma célula do ventre, porque também ocorre essa diferenciação do dorso ventral simultaneamente a essa segmentação anteroposterior. Tá? Então, hoje a gente viu anteroposterior. Na próxima aula, a gente vai ver dorso-ventre e finalizar e dar uma visão geral do processo desse desenvolvimento inicial de drosófila. Ok, gente? Então, veja o vídeo, anote as dúvidas, que na terça-feira a gente vai lá se encontrar para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Então, é isso. Boa semana para todos.